Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro. Nós estamos com um alimento diário essa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2. A vinda de Cristo é certa. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8. Santificados, íntegros e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus. O Senhor ele deseja mudar a nossa condição, Senhor Jesus. Ele deseja realmente nos dar a sua natureza. Só a vida e a natureza de Deus vai fazer de fato com que a gente seja santos, íntegros e irrepreensíveis na presença dEle. É usando da vida de Deus, do invocar o nome do Senhor, do exercício do Espírito, é que nós vamos diante dEle. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente valorizar a presença do Senhor e diante dEle. Ele tem o poder, a palavra que Ele tem entregue a cada um de nós tem o poder de nos transformar, de mudar a nossa vida e mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor. A gente precisa ouvir e crer. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender e viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 24. Ó Senhor Jesus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: um viver de fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana é santificados, íntegros e irrepreensíveis. Para alcançar esse patamar de qualificações tão elevado, necessitamos ter uma vida da igreja adequada, sob o encabeçamento de Cristo. Tendo isso em vista, abordaremos os seguintes pontos: acatar com apreço os que nos presidem no Senhor, honrando-os e sendo-lhes submissos. Viver em paz uns com os outros, ser longânimos para com todos à nossa volta, crendo que Deus é poderoso para transformá-los. Por fim, destacaremos a importância de sempre estar alegres no Senhor e não desprezar seu falar. Praticando tal viver, seremos santificados e Deus nos encontrará íntegros e irrepreensíveis naquele dia. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, somos um povo bem-aventurado. Nestes tempos finais, desfrutamos o cuidado amoroso de Deus por nós. A cada dia, Ele nos supre com sua rica palavra, a fim de fortalecer nossa fé. Sabemos que a vida cristã se apoia na fé, no amor e na esperança. Em tempos incertos e difíceis, como os que vivemos, a fé é fundamental. Cremos no Senhor Jesus e em seu plano de salvação completa para cada um de nós. O desejo de Deus é que, como seus filhos, vivamos por fé e não pelo que vemos, e que assim perseveremos até o fim. Ó Senhor Jesus. Além de ter fé no poder de Deus para agir em nossa vida, também precisamos crer que Ele é poderoso
para mudar a situação de nossos familiares, amigos e irmãos que servem conosco na igreja. Portanto, nossa esperança não se limita a ser recompensados futuramente pelo Senhor na eternidade, mas também aguardamos a ação de Deus na vida de todos à nossa volta. Ó Senhor Jesus! Logo, a vida que satisfaz o Senhor é a vida de fé, amor e esperança. Esse tipo de viver só é possível sob o encabeçamento de Cristo. Quando estamos vinculados a Cristo, temos uma vida adequada com Deus e com todos os que convivem conosco. Ó Senhor Jesus! A respeito do encabeçamento de Cristo, lemos: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Vemos que Paulo rogava aos irmãos que acatassem com apreço aqueles que trabalhavam entre os tessalonicenses, presidindo-os no Senhor e admoestando-os. Isso demonstra que essa palavra é para toda a igreja. Nessa passagem, o verbo acatar significa reconhecer, respeitar. Portanto, precisamos honrar aqueles que estão à nossa frente servindo-nos. Ó Senhor Jesus! Leamos esse mesmo versículo na versão King James atualizada. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Como foi dito, é-nos necessário respeitar os irmãos que estão à frente, esforçando-se para apacentar e aconselhar o rebanho de Deus. Também devemos perceber que o Senhor tem colocado pessoas sob o nosso cuidado. Por isso, não apenas vamos considerar nossos líderes, mas também perceber que aqueles de quem cuidamos devem ter essa consideração para conosco. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E que ele pergunta para nós é como ter um viver que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus! Como a gente viu na leitura, né? É ter uma vida de fé, amor e esperança. Senhor Jesus! É ter uma vida diante do Senhor, né? Sempre consultando o Senhor, sempre sendo encabeçado pelo Senhor, né? E assim a gente vai recebendo, né, os elementos divinos. Ó Senhor Jesus, a natureza e a vida de Deus, né, para a gente ter de fato uma vida de fé. Né? Fé é aquilo que Deus tem transmitido para nós, uma vida de amor, né, que é o resultado dessa fé. Deus sendo transmitido para nós, ele gera amor em nós, porque o amor é a pessoa do próprio Deus. Isso também está ligado à esperança. Ó Senhor Jesus, não só futura, mas também de que agora, né, o Senhor vai mudar toda a situação. O Senhor vai transformar, né, toda a situação negativa em bênção. Porque Ele tem esse poder, a palavra que vai realizar todas essas coisas, e Ele conta conosco, Senhor Jesus, para seguir, né, aconselhando, liderando, né, vivendo diante dEle como modelo. Ó Senhor Jesus, como aqueles que realmente têm buscado a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, né, é apacentar e aconselhar o rebanho de Deus. É isso que Ele está esperando de cada um de nós. Né, Senhor Jesus, que a gente leve adiante no encargo de Deus para que todos sejam cuidados, Senhor Jesus, e direcionados segundo o encabeçamento de Cristo, segundo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor, que o Senhor tem nos encorajado, Senhor Jesus, a prosseguir, né, diante das situações. Não vamos ficar olhando para as coisas exteriores, mas vamos olhar para o Senhor. Né, hoje a gente leu ali, né, 1 Tessalonicenses 5, né, do 12 até o 24, né, e é o encargo do irmão durante a semana. Né, a gente vai entrar nesses versículos aqui ponto por ponto, né, para mostrar vários itens aqui que dizem respeito ao nosso viver diante do Senhor, a maneira de cuidar, mas também a maneira de ser cuidado. Ó Senhor Jesus, a gente precisa sempre ter um coração adequado, né, diante do Senhor, né, e como eu sempre falo aqui no canal, nunca ficar olhando para o outro, mas você, né, olhe para você, olhe para o Senhor, procure ter um coração adequado. Se os outros não tiverem um coração adequado, você vai ter. E aí o Senhor vai poder usar essa situação para trazer crescimento para todos, para poder mudar toda a esfera. Porque se nós temos um coração adequado, nós vamos diante do Senhor, Deus passa a ter uma base para poder agir. Ó Senhor Jesus, por isso que é importante a gente ter um bom testemunho. Né? Ele fala aqui de liderar, aconselhar. Senhor Jesus, não é tomando a frente de tudo, ordenando, mas é sendo modelo, sendo aquele que vive diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, para que tudo possa ser considerado, né, diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, toda segunda-feira tem um resuminho, né, da semana. Eu sempre encorajo os irmãos a assistirem, né, a palavra da semana,
né? O vídeo dessa semana está com quase 39 minutos e o tutorial está com 36 minutos. Todos os dias, né? Todos os vídeos do Alimento Diário, eu sempre coloco aqui embaixo na descrição, né? Os vídeos da semana. Senhor Jesus, que todos possam desfrutar, né? Separar aí, né? Ó Senhor Jesus, um pouco mais de 1h15, ó Senhor Jesus, para poder realmente desfrutar essa palavra, né? Extrair riquezas. É isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós, Ele quer que a gente dê importância para a palavra. Ó Senhor Jesus, que a gente possa extrair riquezas dessa palavra. E essa semana Ele vai falar, né? Muitos itens, né? Senhor Jesus, a respeito de que a gente precisa realmente ser encabeçado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele deseja nos qualificar, Ele deseja fazer de nós santos, íntegros e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus, mas não é uma santidade segundo o nosso parecer, não uma integridade segundo o mundo. Ó Senhor Jesus, e não é ser irrepreensível só exteriormente, mas é realmente ser irrepreensível por causa de uma vida interior. É ser irrepreensível, íntegro e santo no padrão de Deus, o padrão que Deus estabeleceu. Nós podemos estar fazendo tudo e os outros podem olhar para nós e falar, não, esse irmão ele é santo, ele é íntegro, ele é irrepreensível. Ó Senhor Jesus, talvez as pessoas olhem para nós e não veem em nós nada condenável, vê que está tudo certinho. Ó Senhor Jesus, talvez nós examinemos a nós mesmos e também está tudo certinho. Mas como Paulo encoraja, né, em 2 Coríntios, né? Olha, em nada me condena a minha consciência, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Eu preciso sempre ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, e é isso que o Senhor Ele quer despertar para nós. Nesse final de semana, né, a palavra profética, os irmãos trouxeram para nós muita clareza, né? Senhor Jesus, e um dos itens que o irmão trouxe que chamou a minha atenção é realmente a gente precisa ter consciência, né, de que, né, nós estamos ou não na presença de Deus. Todos os itens, né, as ferramentas que o Senhor tem nos dado, livro, palavra, né, vídeo, tudo isso, ó Senhor Jesus, é para a gente realmente viver na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, né, e durante a semana o irmão nos encoraja, né, como discernir a palavra que vem de Deus, né, de uma palavra que não vem. Aí ele botou algo bem simples, né? Ó Senhor Jesus, você está ouvindo a palavra, você está sendo encorajado aí na presença de Deus a amar mais o Senhor, a apressar a sua vinda, Senhor Jesus, a ter um procedimento diante de Deus? Ou quando vem a palavra você fica cheio de dúvida, você fica cheio de crítica, ó Senhor Jesus, né, cheio de si mesmo, ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, ver palavras saudáveis que têm nos ajudado a ir na presença de Deus. E a gente precisa de fato ir na presença de Deus. A gente, muitas vezes a gente acha que está indo na presença de Deus porque a gente está fazendo muitas petições. Às vezes a gente está só pedindo, fazendo coisas, mas sem foco, sem realidade daquilo que Cristo deseja realizar, daquilo que Cristo é. Então são apenas um falar vazio. Né? Muitas vezes, né, a gente acaba fazendo isso. A gente acaba indo diante de Deus, reclama, murmura, fala disso, fala daquilo, e muitas vezes a gente não para, né, para de fato ir diante de Deus. A gente tem que perceber, olha, é a presença de Deus. Isaías, quando percebeu que estava na presença de Deus, ele falou, né, estou perdido. Senhor Jesus, né, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Né, e agora vi a presença de Deus, Ele vai me consumir, Ele vai acabar comigo. Ó Senhor Jesus, porque ele viu que ele não era adequado para estar na presença de Deus. E a gente também precisa fazer a mesma coisa. Senhor, eu não sou adequado, mas esse perceber que não sou adequado não é algo para desanimar. Mas é realmente perceber, né? Senhor, se eu estou indo na sua presença, eu posso invocar o nome do Senhor, se eu posso orar, posso ir diante de Ti, é pela Tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, a gente não pode se orgulhar, né? Não podemos tomar o caminho do inimigo. Por isso está mostrando para nós que a gente precisa de um viver de fé, amor e esperança. A gente precisa trazer isso para a nossa vida de maneira prática. Trazer isso para a nossa vida de maneira real. Por isso que está mostrando para nós a importância da fé. Senhor Jesus, né? A fé é para com Deus. Ou seja, eu preciso estar claro de que eu estou recebendo isso de Deus. Eu preciso praticar essa palavra porque é o Senhor falando. Se eu achar que é o irmão falando, talvez eu não seja tão encorajado assim a praticar. Ou talvez eu ache que, bom, se o irmão não estiver me vendo, está tudo tranquilo. Ó Senhor Jesus, mas Ele mostra para nós que até o nosso convívio com os irmãos, a gente precisa aprender, né, a acatar a palavra, ter apreço por aqueles que estão se afadigando para trazer para nós a palavra da vida.
Ó Senhor Jesus. Esse final de semana, irmão, até compartilhando aqui, não é uma palavra que eles estão combinando. Cada um está indo diante do Senhor, né? Cada um tem a sua incumbência diante do Senhor, né? E cada um está ali, né? Um ouvindo o outro e compartilhando, né? E a palavra está alinhada. Por quê? Porque é algo no Espírito. Eu já compartilhei isso aqui várias vezes no canal também, né? Que várias vezes, quando eu venho gravar o vídeo aqui, né? A palavra ainda não foi liberada. Mas aí quando, né? Depois que eu ouço a palavra e tal, aí eu vejo que o Senhor, através do Espírito, me deu também a mesma palavra, alinhou a mesma palavra. Ó Senhor Jesus. Né? Isso, e como eu já falei, isso não é para a gente se orgulhar, mas para a gente se encorajar. Olha, se eu estiver vivendo no Espírito, o Senhor vai me encabeçar. O Senhor vai me colocar na mesma linha dos irmãos. Ó Senhor Jesus, em obediência, né? Fortalecendo a fé. Como os irmãos colocaram aqui, né? Nos tempos do fim, a gente precisa perceber que esse é o cuidado amoroso de Deus. Ele está nos preparando, ó Senhor Jesus, para a sua vinda. Ele está nos preparando para receber o galardão. Né? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então eu preciso perceber que a presença de Deus é essencial. Eu tenho que perceber, tenho que ter consciência da presença de Deus. Eu preciso viver na presença de Deus, eu preciso me apresentar diante dEle. Não só falar, mas também ouvir o falar de Deus. Ser direcionado pelo Senhor nas questões da minha vida, né, nas questões da igreja. Durante a semana o irmão ele toca nisso, né, que a gente precisa realmente ter um desfrute de Cristo, né, o Cristo de maneira individual. Preciso conhecer o Senhor, ter experiência com o Senhor. Tem coisas na palavra que a gente vai tendo clareza através de experiência. É a experiência com o Senhor que vai nos mostrando o real significado das coisas. Ó Senhor Jesus. Mas também eu preciso ter experiência com o Cristo coletivo. Que Cristo coletivo é esse? A igreja. Ó Senhor Jesus, ou seja, os irmãos. Então, né, nós somos sempre acontece, a gente sempre é liderado por alguém e a gente acaba liderando alguém numa esfera ou outra. Eu já falei, né, às vezes você não vai ser líder lá e tal, né, 50 pessoas. Você pode começar dentro da sua casa. Você pode começar no seu ambiente de trabalho, entre os seus colegas. Você pode ser um daqueles que influencia. Aqueles que sempre os outros vêm pedir conselho. Aqueles que os outros estão sempre vendo qual é a opinião. Senhor Jesus. Aqueles que estão, às vezes, se você perceber, você vai sempre ver que tem pessoas que te seguem, pessoas que ficam esperando a sua reação diante das coisas. Então o Senhor está mostrando para nós, tudo começa numa esfera pequena. E conforme a gente vai sendo fiel no pouco, o Senhor vai nos constituindo, ó Senhor Jesus, para poder avançar. Por isso tem nos suprido com a sua palavra, para fortalecer a nossa fé. A nossa fé é provada, Senhor Jesus, e ela precisa estar cheia dos elementos de Deus, não é conceitos. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente passa por situações, né, passando por tempos incertos, tempos difíceis, e a fé, ela é fundamental. Mas não é o meu conceito a respeito das coisas. Mas a fé é aquilo que Deus falou comigo é real. Aquilo que Deus tem transmitido para mim é real. Aquilo que Deus tem usado os irmãos para me alcançar é real. Ó Senhor Jesus. E aí também entra a questão da liderança como um modelo. A gente vê irmãos vivendo isso, né? Vivendo cheio de fé. Aí acaba fazendo o quê? Expressão do amor. Ó Senhor Jesus. E esse amor traz consigo uma esperança. E como ele mostrou aqui, não é só uma esperança lá no futuro, Senhor Jesus, mas é as pessoas que vão sendo ganhas através do nosso viver, né? Os nossos entes queridos, as pessoas ao nosso redor, vão reagindo diante da palavra. O Senhor ele vai nos dando esse prêmio, né? A gente vê, né, os filhos andando na verdade, a gente vê as pessoas que a gente cuida reagindo de maneira positiva àquilo que Deus está colocando. Né? Isso que Ele está mostrando para nós. Se a gente estiver vinculado no Senhor, debaixo do encabeçamento do Senhor, a gente vai ter uma vida adequada com Deus, né? E vamos ter uma vida adequada com os irmãos. Ó Senhor Jesus. A gente pode falhar num aspecto ou outro, aqui ou ali, ó Senhor Jesus, mas não são falhas para prejudicar outros, não são coisas feitas de propósito. A gente erra sim, a gente é humano, a gente é falho, né? Mas não é com intenção de errar, com intenções impuras. Por isso eu estou mostrando, em primeiro lugar, eu preciso trabalhar, deixar Deus trabalhar na minha vida. Então viver de fé, de amor, de esperança, não é liderar apontando, ou ordenando, ou organizando, mas é liderar sendo, vivendo, sendo um modelo diante do Senhor. Ó Senhor, se é aquilo que o Senhor possa contar,
Por isso que fala para a gente valorizar, né, aqueles que nos presidem diante de Deus, que nos encorajam, né? Ele mostra que acatar é reconhecer, é respeitar. Senhor, a gente tem que honrar, né, aqueles que estão à nossa frente, que estão ali nos servindo. Né? E até não mostra, né, a versão King James, né? Suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então ele mostra, né, a gente, por um lado a gente aconselha, lidera, mas por outro lado também a gente é aconselhado também, é liderado. Né? Às vezes, a gente olha, tem pessoas que às vezes estão na nossa frente e aos nossos olhos, essa pessoa não é adequada, isso e aquilo e tal, mas não cabe a nós julgar, né? Diante de Deus, né? Senhor Jesus, aquela pessoa tem alguma característica que Deus precisa. E às vezes também, como eu já falei várias vezes aqui, às vezes a outra pessoa falha, Senhor Jesus, para te dar uma oportunidade de amar, de cuidar, de retribuir, ó Senhor Jesus, né? Também de viver no Espírito. Às vezes a gente fica ali, né? Poxa, que é o fulano ali, poxa, ele é tão útil a Deus e tal, eu nunca vou ser como ele, aí você vai se afastando aos pouquinhos. Aí Deus permite que aquela pessoa falhe, né? Senhor Jesus, para que você possa ir lá e cobrir essa falha, para que você possa se apresentar diante de Deus, para que você possa exercitar o Espírito. Aí você vai diante de Deus e olha, poxa Senhor, eu também tenho a oportunidade de servir, Deus também quer me usar, ó Senhor Jesus. Aí você fica alegre, Senhor Jesus. Então é aquela situação, né? Às vezes o outro que está na sua frente cai no buraco, né? Mas é para você ver, opa, tem um buraco ali. Não é para julgar o outro porque ele caiu, mas é para perceber, olha, se ele não estivesse na frente, eu podia ter me machucado, né? Eu podia ter me machucado feio, ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né? Tem aqueles que estão ali se esforçando, Senhor Jesus, né? Que o Senhor está sempre colocando pessoas ao nosso cuidado, né? A gente está debaixo do cuidado de alguém e sempre tem alguém debaixo do nosso cuidado. A gente tem que perceber isso, né? E se eu agir de maneira correta para aquele que está cuidando de mim, ó Senhor Jesus, com certeza aquele que eu estou cuidando também vai agir da mesma forma, por causa do exemplo, ó Senhor Jesus. E precisa ser esse, né, que considera a palavra, que percebe o cuidado, que percebe a consideração, né, que os outros têm, né, que o Senhor tem por nós também, ó Senhor Jesus. O Senhor aprecia muito o nosso serviço, ó Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente perceber como a palavra mostrou para nós, né, deixar com que o Senhor nos santifique em tudo. Todo o nosso viver precisa ser santificado. A gente já viu, né? O que é ser santificado? Ser santificado é ser separado, né? É ter os atributos divinos. No universo só Deus é santo, Ele é único. Então para a gente ser santo, Senhor Jesus, não é só uma questão de imitar, mas é uma questão de realmente ter os atributos divinos. É aprender de Deus, é ser encabeçado por Ele, é ser um membro no corpo que funciona, né? Que está debaixo do encabeçado de Cristo. Então a gente precisa realmente permitir que Ele nos santifique, né, que Ele nos torne íntegros, Senhor Jesus. Hoje a gente tem que ver, né, como a gente viu na semana passada, a nossa fé ela tem falhas, ó Senhor Jesus. Tem coisas que faltam ser complementados, né, e o Senhor é que vai completar isso. Né, hoje tem pedaços faltando em nós, na nossa fé, ó Senhor Jesus. Nossa expressão de Cristo falta coisas, mas um dia o Senhor vai nos fazer íntegros, vai nos fazer inteiros novamente, totalmente voltados para Ele. Ó Senhor Jesus, Ele também quer fazer de nós irrepreensíveis, né, para que o inimigo não tenha brecha para nos acusar. Ó Senhor Jesus, óbvio que Ele sempre vai nos acusar porque Ele é mentiroso, mas que a verdade de Deus sempre apareça, né, e possa iluminar todas as coisas. Mas para isso eu preciso viver no Espírito, eu preciso deixar Deus me santificar em todos os aspectos da minha vida, deixar com que tenha elementos divinos em todos os pontos da minha vida, naqueles que eu acho bom, naqueles que eu acho que não precisa. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem que perceber que nós precisamos sim, nós precisamos de cuidar e ser cuidados, né, mas no padrão de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né, a ter o padrão de Deus. E os irmãos, Ele tem nos encorajado, né, que a questão não é se a gente chegou no final da corrida, mas a questão é continuar correndo, é continuar nos empenhando, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos usar. Né, o irmão até deu o exemplo das virgens, né, as virgens nécias, as virgens prudentes, né, que tinham ali, né, azeite na vasilha e também, né, azeite na lâmpada. Né, todas elas tinham azeite na lâmpada, ou seja, todas elas eram salvas, todas elas tinham a vida de Deus no Espírito, mas as prudentes tinham azeite na vasilha.
as nécias não tinham. Nessa vasilha tipifica a nossa alma, ou seja, ter os elementos de Deus, os elementos transformadores de Deus em nós. Aí fala que o noivo demorou, as lâmpadas se apagaram. E aí, na hora de acender, elas precisavam ter aonde? Azeite na vasilha, para poder botar azeite da vasilha na lâmpada, para poder acender a lâmpada novamente. As nécias não tinham. Ó Senhor Jesus. Então, acho que às vezes acontecem situações conosco que o nosso espírito se apaga, a gente se entristece, a gente fica ali meio sem saber como ir na presença de Deus. Mas é aí que entra, né, a fé. Por isso que é fundamental, porque eu posso usar do meu entendimento, do meu amor, dos elementos que Deus colocou dentro de mim para ter clareza e ir diante de Deus. E isso aí vai acender novamente o Espírito. O Senhor está contando conosco para a gente realmente dar esses passos de fé. Ó Senhor Jesus, de ir diante dEle, para que Ele possa cumprir a sua vontade, para que Ele possa nos transformar da maneira que Ele precisa. Vamos exercitar o Espírito, vamos diante dEle, e aí Ele vai cumprir o que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.